Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Estamos dando início a mais um culto do Evangelho no Lar. Esse é o número 113. 113 semanas, sem parar. Já vi a Cécia ali. Oi, Cécia. Querida. Boa noite. Vejam se o som está bom, por favor. Se alguém puder mandar acho que a Cécia colocou o som perfeito. Então tá bem. Maravilha, gente. E mais uma vez estamos com Valéria Machado. Com a nossa convidada especial aqui, Valéria, abrilhantando o nosso culto do Evangelho. De São Paulo. São Paulo para BH. Graças a Deus. Quer dizer alguma coisa, querido? Não, vamos então fazer a prece. Bom, pessoal, então vamos fazer a prece e depois a gente entra propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos nós, no plano material, no plano espiritual, nos reunimos aqui, neste momento. Sempre, Jesus, sempre, Mestre, rogando a Tua bênção, a Tua paz em nosso favor, e sempre, Jesus, implorando aqui todos nós, ajoelhados espiritualmente, para que nós sejamos capazes de sentir a presença do Teu Santo Espírito. Hoje, Senhor, com muita gratidão, com muita felicidade, aqui na possibilidade de mais uma vez estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós consideramos um texto santo, que modifica tanto as nossas vidas e que abre tanto as nossas consciências. Diante de tanto, Jesus, nós queremos aqui, nos mesmos termos que um dia o fez Francisco de Assis, pedirmos por mais trabalho. E é assim, Mestre, que todos nós te dizemos: Senhor, fazei de todos nós que estamos aqui nesta hora instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós queremos te agradecer, Jesus, pela vida da nossa querida Valéria, que trouxe tanta alegria, tanta paz, tantos ensinamentos maravilhosos e uma companhia tão prazerosa para todos nós nesses dias em que ela está conosco. E assim, Jesus, sempre pedindo por mais oportunidades de servir, que todos nós ajoelhados te dizemos mais uma vez: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Nós te amamos muito, Jesus. Sê conosco, Mestre, agora aqui no nosso estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, hoje vamos dar continuidade no capítulo que estamos estudando, que é o capítulo já 18, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E hoje estamos entrando no segundo subtítulo, A Porta Estreita. Então, João Pedro vai ler para nós dois trechos do Evangelho. Né? O primeiro que está no capítulo 7, versículos 13 e 14 do Evangelho de Mateus, e o segundo trecho que está no capítulo 13 também, versículos 23 a 30 do Evangelho de Lucas. Então vamos lá, gente, esse título que é tão significativo para todos nós que somos cristãos: A Porta Estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz,
e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Olha aí, gente, caminho apertado, porta estreita. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Continuando aí com o que Kardec escolheu. Agora no Evangelho de Lucas. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos ensinaste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 23 ao versículo 30. E aí? Bom, eu vou comentar o primeiro trecho de Mateus, que eu achei muito bonito. A fala de Jesus aqui, quando ele fala: quão pequena é a porta da vida. Olha que interessante, não? Então, primeiro ele vai falar da porta estreita, que é a porta por onde poucos passam, e da porta larga, que é a porta da perdição. É a porta espaçosa, onde todos passam pelo caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Então aqui ele já está mostrando que a humanidade terrestre, infelizmente, a grande maioria da população terrestre, tanto encarnada quanto desencarnada, escolhe deliberadamente passar pela porta larga. E ele chama essa porta larga de porta da perdição. O que seria essa perdição? É justamente a pessoa não agir eticamente conforme os seus padrões morais. Ela agir em dissonância em relação com aquilo que ela já conhece, que ela já adota como moralidade. Nós sabemos que nós seres humanos aqui na Terra podemos nascer em diferentes nações, com diferentes culturas, com leis sociais, econômicas, políticas e também que regulam as relações humanas diferentes entre si, com crenças e valores, com religiões também diferentes. Então isso já nos mostra também o seguinte, que tudo é proporcional ao grau de conhecimento. Quanto mais avançada é uma sociedade humana no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo da religião, ela naturalmente tem mais responsabilidade. Ela tem por quê? Porque o seu grau de conhecimento está tão ampliado que, consequentemente, a moralidade dessa sociedade, ela exige determinados padrões de atitude, de comportamento que são também mais exigentes. Do contrário, existem nações, especialmente pequenas nações ou povos ainda primitivos no nosso mundo terrestre do século XXI.
pequenas localidades ou pequenas nações que adotam ainda crenças e valores um tanto quanto primitivas, que não têm acesso ao conhecimento, que não têm acesso à cultura já amealhada pelos outros povos, que não têm acesso à filosofia e que talvez os seus valores morais estejam mais ligados a crendices, à idolatria ou até mesmo aquele politeísmo, né, de valorizar como deuses os fenômenos da natureza. Então, obviamente que esses povos e essas nações, a eles será pedido muito menos, porque o grau de moralidade deles, a pessoa pode viver eticamente dentro dessa cultura com limites bem mais amplos, né? No sentido de que, por exemplo, no nosso caso, ou no caso das nações mais evoluídas, poderia até chocar, não é? Se a ética é um reflexo da moral. Exatamente, a ética será sempre um reflexo da moral. Então, isso é importante, gente, a gente começar a refletir sobre isso, porque, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, o cristianismo é a moral mais avançada do mundo. É a proposta moral mais elevada de todas as civilizações, de todas as crenças, de todas as culturas, de todas as religiões humanas. Por quê? Porque ele foi nos dado pelo próprio governador do planeta, que é Jesus Cristo. Ele próprio encarnou, veio ao mundo 2000 anos atrás e nos deu um roteiro de espiritualização que ele chamou de caminho da verdade e da vida, que é a proposta mais avançada. Ela é mais avançada em termos filosóficos, ela é mais avançada em termos científicos. Por exemplo, nós sabemos hoje, pelo avanço das ciências psicológicas, que o perdão é uma libertação dos problemas da alma, não é? Muitos pesquisadores do campo da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria já adotam esse conhecimento de que o perdão, que foi inclusive proposto por Jesus, exatamente. A mensagem de Jesus é a mensagem de perdão. Então, essa proposta, ela é profilática da alma, porque ela liberta as pessoas que guardam ressentimentos, que guardam mágoa, que guardam raiva dentro do seu íntimo, né? E isso é extremamente danoso para a saúde dessas pessoas, a saúde psíquica e a saúde também corporal. Com certeza. Né? E aí, por isso é que Jesus aqui vai falar de duas portas. A porta que ele propõe é a porta estreita, porque é muito difícil você seguir à risca a moral cristã. É muito difícil você ser ético sendo cristão. Nós estamos desenvolvendo esse tema lá no Grupo Espírita Saber Amar já há 11 semanas, que tem o título A Moral Espírita e a Ética do Espírita. Já tem 11 semanas que todas as terças-feiras nós estamos desenvolvendo. E semana que vem nós fecharemos, que será a 12ª semana, olha só. Olha aí, número 3. 12 semanas foi esse aprendizado lá, junto com Jesus, com Kardec e com Chico Xavier. E aí a gente vê que nós espíritas cristãos, dentro do rol dos cristãos, ainda temos uma informação muito mais avançada do que os nossos irmãos católicos, protestantes, umbandistas. E a responsabilidade fica muito maior, né? Exatamente. Então a responsabilidade do espírito, então, gente, a porta não é estreita, não, é estreitíssima. É estreitíssima. Né? A gente tem que fazer um regime doido aí para passar nessa porta. Um regime não para tirar gordura, é um regime para tirar orgulho, um regime para tirar vaidade, um regime para tirar soberba, egoísmo,
né? Então, um regime para tirar vícios, para tirar tendências suicidas, para tirar tendências homicidas, porque todos nós, isso o Chico me falou, todos nós na Terra, pelo fato da Terra ser um mundo ainda de expiação e de provas, somos, segundo Chico Xavier, espíritos com alto grau de periculosidade. E a única forma no mundo capaz de domar essa periculosidade chama-se religião, seja ela qual seja. Mas no nosso caso, que é a religião do Cristo, não é? Emmanuel chama a religião cristã de religião cósmica do amor e da sabedoria. Olha que beleza. Isso está no livro Emmanuel. Religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, nós temos muito caminho pela frente. E nós temos, sim, que escolher a porta estreita. Ele fala, entrai pela porta estreita. Ele está nos mandando entrar pela porta estreita. E ele explica por quê. Porque larga é a porta da perdição. Porque na porta da perdição tudo é permitido. Por que fala perdição? Porque está tudo permitido. Está permitido o crime, está permitido a corrupção, está permitido a soberba, o orgulho, a inveja, a vaidade, o crime, o vício, tudo é permitido. Agora a gente quer isso? A gente quer fazer parte desse mundo tão irreflexivo, tão desviado da luz, tão ensombrado de vícios e crimes? Não. A pessoa que para e medita um pouco não pode querer isso em sã consciência. E se ela quiser isso, ela está doente na alma. Quer que ele fale? Não, acho que hoje o Geraldinho falou praticamente tudo. E nós vivemos realmente num momento muito difícil, né, no nosso planeta como um todo. Que aquilo, voltando atrás, como dissemos na semana passada, né, mundo de aparências, que o importante é ter, né? Exato. É aparecer, a rede social com vários seguidores, a fama, é o poder, é o dinheiro, a ganância desmedida. Então tudo isso é a porta larga, é a porta da perdição, né? E a gente precisa realmente se desapegar até de nós mesmos, né? Com certeza. E esse desapego, que é o quê? Do orgulho, da vaidade, como o Geraldinho falou. É um desapego dessas más tendências que ainda temos, né? Esse velho homem que ainda habita dentro de nós. E é um exercício diário. É um diário. A gente vai aprendendo aos poucos e poucos. E eu chamo de autodoutrinação. É verdade. A gente vai se autodoutrinando. Que é o processo do autoconhecimento. É, do autoconhecimento. E da prática, né, da moral espírita cristã. Gente, isso que o Geraldinho trouxe sobre o Evangelho ser a moral mais elevada, e eu acho que quando a gente propõe como cristão que o Evangelho seja a moral mais elevada, nós precisamos ter o reconhecimento de que ela não é tão simples de ser compreendida e vivida por nós como parece. Porque nós estamos em um planeta de provas e expiações cujo paradigma que rege todas as coisas é o materialismo. Então, em todo o momento, numa lógica materialista, nós cristãos estaremos na contramão. Isso parece simples, mas na prática é muito complicado. É uma luta. É uma luta muito grande. A gente não uma pode subestimar. Guerra espiritual. Uma guerra espiritual. E quando nós estamos encarnados, e eu estava conversando com a Valéria essa situação da mente encarnada, da alma, de espíritos que estão literalmente encarnados em um corpo, a gente vai ter com o Paulo de Tarso essa luta do meu eu, né, espiritual com o meu eu material. O Paulo de Tarso falava para Deus, liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Ele dizia para Deus, se o Senhor estiver comigo, eu consigo vencer o pecado, porque o bem que eu quero praticar, eu não pratico, e o mal que eu não quero praticar, esse eu acabo cometendo. Então, a gente não pode subestimar o poder da matéria, e por isso que o Geraldinho bateu muito nessa tecla ontem na palestra, a importância do postulado cristão de orar e vigiar. Porque ser cristão, gente, é muito mais difícil do que parece. Jesus não falaria que a porta é estreita, que o caminho é apertado à toa. O caminho é mesmo apertado. E quando nós decidimos por uma vida cristã,
As pessoas materialistas, que são a maioria do nosso mundo, vão achar que nós somos os bobos ou os caretas, que não sabem aproveitar a vida, ou fanático, ou que está querendo ser santarrão, que não sabe mais conviver em sociedade. Então a gente precisa admitir toda essa dificuldade e mesmo assim seguir em frente, porque nós acreditamos que esse tesouro que nos aguarda vai fazer tudo valer a pena. E a porta da perdição, tem um momento em que Jesus está conversando com os apóstolos, isso é relatado pelo Humberto de Campos no Boa Nova, em que eles começam a refletir sobre a dificuldade de ser cristão. E Jesus olha para eles e fala, mas reflitam sobre o tributo do pecado. Então, o que esse caminho da perdição cobra de nós é muito doloroso. É uma dor. Agora há pouco a gente estava conversando aqui no escritório, as pessoas subestimam o que são as trevas, o que são as sombras. Gente, você desencarnar e não estar bem é muito pior do que nós somos capazes de conceber quando nós estamos encarnados. Há momentos na psicografia de Chico Xavier com André Luiz, em que André Luiz fala pra gente que ele não ia relatar determinados acontecimentos do plano espiritual, porque nós não suportaríamos. O tributo do mal, do materialismo, é muito pesado, e certamente essa descrição do Cristo, choro e ranger de dentes, ela é muito elucidativa para a gente não querer seguir esse caminho, do caminho largo, da porta que é larga, porque não vale a pena. Não vale, parece que vale a pena, e a nossa carne pode querer muito seguir esse caminho, mas não vale a pena. E é por isso que já no trecho de Lucas, né, os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, serão poucos os que se salvam? É exatamente isso, né? Refletindo, eu acho que eles já estavam refletindo isso que você falou, quando eles perguntaram a Jesus. E existe um ditado aí dentro das ciências psicológicas que diz que quando a pessoa pergunta, ela já está pronta para a resposta. Então vejam que os discípulos já estavam prontos. E esse ensinamento do Cristo, ele vem sempre na hora certa. Ele não tinha falado antes, mas os discípulos perguntaram e ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Olha o verbo. Então é essa história. Não adianta a pessoa, por exemplo, no final da sua vida, bater no peito e pedir perdão a Deus. Depois de uma vida de desregramentos, de crimes, de vícios, de disputas inglórias, né? Aí já chegou, é tarde demais. O Chico me contou, não vou entrar em detalhes, chegou 2 pessoas da família dele, ou dos conhecimentos dele, que só se arrependeram dos malfeitos na hora da morte. E na hora da morte elas chamaram o Chico Xavier para pedir perdão, né? E todas as 2 pessoas, a gente não vai entrar em detalhes, mas eram ligadas a ele pelos laços de família. Ele leu nos olhos delas que elas não estavam sinceramente pedindo perdão, mas estavam com medo do que iam enfrentar além da morte, né? É o medo do desconhecido. E no fundo, gente, todos nós sabemos muito bem como é a vida espiritual, principalmente a vida mais baixa, a vida das sombras, a vida das trevas, dos umbrais, porque nós viemos de lá. Se a gente olhar a nossa trajetória aí de milhares de vidas, não só na Terra como em outros planetas, e ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos, que temos ainda que expiar faltas passadas e que provar a nossa fé, provar os nossos conhecimentos atuais, significa que nós já erramos muito. Então a probabilidade de nós termos passado por essas regiões sombrias é muito maior do que a probabilidade de nós termos descido de zonas mais altas, né? E então nós já sabemos tudo isso, só que a gente se engana, não é? O João Pedro costuma citar muito uma mensagem que Emmanuel escreveu no livro Pensamento e Vida, que nós costumamos nos iludir aqui na face da Terra, escolhendo o materialismo, não dando importância para as religiões. E aqui eu estou falando as religiões do plural, porque todas são
são nobres. Todas. Todas são caminhos de elevação para Deus. Todas. Não importa a religião que você escolha, se você a seguir com valor, com fé, com amor, você está num caminho para a ascensão espiritual em direção a Deus. Todas elas são nobres. Mas a pessoa não quer a religião, ela não quer se amolar na terra com responsabilidades evolutivas, com o conhecimento de que é preciso se limitar, é preciso se vigiar. A maioria das pessoas quer passar pela essa porta larga da perdição mesmo, infelizmente. E aí ela vai se enganando, vai se iludindo, não pensa na morte, não pensa na idade avançada, não pensa na possibilidade de adoecer, não pensa nas consequências que muitas vezes os vícios vão dar a ela, corporalmente falando, por exemplo, o fumo, a bebida, o sensualismo, as doenças todas transmissíveis, né? A questão também do álcool e dos psicotrópicos, das drogas de qualquer natureza. Isso tudo são ataques ao nosso corpo físico e vão gerar consequentemente doenças terríveis aqui mesmo nessa vida terrestre, né? Então as pessoas se iludem, diz Emmanuel, só se ilude quem se permite, só se desilude quem se permite iludir. Por isso que a pessoa se ilude aqui na Terra, mas chega o momento da morte, é o momento da revelação do nosso filme. Não tem como fugir dessa revelação. E nessa revelação, que é a morte do corpo físico, ela vai se desiludir no mundo espiritual, né? Isso é muito triste. Eu acho que a sensação da porta estreita está muito ligada à solidão. Porque como o número de pessoas é muito pequeno que vai passar por essa porta estreita, a gente não tem a aprovação de todos, né? A gente não se sente fazendo parte desse todo, dessa multidão. Então a gente fica com medo de nos isolar e a gente acaba mesmo se isolando. Mas interessante você falar isso. Mas essa solidão, esse isolamento faz parte, porque você precisa voltar para dentro de você mesmo, se autoconhecer, para você conseguir avançar. Você me fez lembrar, Valéria, uma mensagem muito linda de Emmanuel, que está, se não me engano, no Caminho, Verdade e Vida, que ele diz assim: nós precisamos experimentar a solidão da subida. Olha só. É isso mesmo. Porque realmente, quando você quer subir, você se destaca da multidão, no sentido de você não procura mais a companhia da multidão. E a gente assusta as pessoas, as pessoas se afastam. E nesse momento você precisa viver essa solidão para até se conhecer melhor. Né? Jesus, a gente tem a figura no Evangelho do Cristo carregando a cruz. Esse momento do testemunho ele é sozinho. Não adianta a gente se iludir que você vai ter alguém. O próprio Cristo demonstrou isso. Lá no Getsemane, quando ele pediu oração, eles não conseguiram. No máximo, aparece um sirineu para levar para ajudar, para ter um pouco de auxílio ali. Mas é o que a Valéria está falando. Esse momento de solidão, em algum termo, ele vai ser experimentado e ele é necessário. Ele é necessário mesmo. Essa auto-reflexão. Se voltar para si mesmo. E quando o Geraldinho traz toda essa lista do caminho largo, a gente precisa considerar que o prazer material ele é real, ele não é uma ilusão. Então, se a pessoa se dedica ao prazer, ela vai ter prazer material. Isso é ruim. Espiritualmente pode ser bastante, materialmente é difícil reconhecer. Então uma pessoa que ela está ali no álcool, na prostituição, no sensualismo, ela tem prazer material. E isso impulsiona, inclusive, toda a situação de dopamina no cérebro de seguir em frente por esse caminho, como o Geraldinho falou. Vai querer mais caminho largo, se iludindo deliberadamente, porque o prazer é o prazer material. E aí a gente tem que reconhecer isso. A própria ciência nos indica que ela vai viciando o cérebro com a dopamina. E vai ficando mais difícil do espírito brilhar dentro daquela
aquela matéria. É mais difícil de você ter o autocontrole. E a gente precisa, quando Jesus fala, e os fariseus se ofendem muito, lá no Evangelho de João, quando Jesus fala sobre ser escravo do pecado, é disso que a gente está falando, é sobre você ser escravo da sua matéria, que você viciou tanto a ponto de você não controlá-la mais. E é muito triste, gente, quando nós, em algum trabalho, como lá na sexta-feira, a gente percebe pessoas cujos espíritos não estão dando mais conta de controlar aquele corpo. Quando a gente pega um irmão que está adito ali nas drogas, a gente percebe, ele vai precisar de ajuda de outras pessoas para que aquele espírito possa retomar um pouco de controle. Então, gente, essa porta larga, gente, ela é mais perigosa do que a gente imagina. Oração e vigilância, e não subestimar os perigos desse caminho largo, isso é muito importante. E é por isso que uma pessoa como Chico Xavier inspira tanto a gente, porque essas pessoas, como Chico e outros tantos luminares, souberam ter foco. E a gente precisa ter foco, porque perseverança. A gente precisa ter foco em Jesus, porque o nosso cérebro ele não vai ficar dando conta de negar as coisas. Porque se eu quero negar alguma coisa, imediatamente eu penso nela. Agora, se eu foco em Jesus, meu pensamento está nele e eu consigo seguir adiante nesse caminho estreito. Como a Valéria falou, não é fácil e as pessoas muitas vezes não vão te compreender. E como ela disse, talvez vão até te repelir ou se assustar com a sua postura naquele momento. Porque, inclusive, é uma coisa que incomoda. Porque quando a gente dá o exemplo... Incomoda, né? Incomoda você vira o outro. chata. Exatamente. Incomoda. A pessoa vê que existe uma outra possibilidade. Por que ela está fazendo isso? Por que ela não está se entregando ao prazer? E as pessoas começam a te apelidar. É o Padreco, é o Santarrão, fanático, é a Maria Freira. É Maria Freira. E a gente tem que ter muita certeza que nós nunca vamos estar sós. Quando a gente escolhe esta porta estreita, a gente nunca vai estar sós. Porque estaremos sempre com Cristo, né? É isso mesmo. E com os amigos espirituais. Com os amigos espirituais. Pelo contrário, o caminho da matéria e do materialismo que traz a verdadeira solidão. Isso. Porque na hora de colher os frutos amargos do pecado, eles a multidão some. Todo mundo some. Quando você vai ali colher o fruto, exatamente, na hora da consequência. Um exemplo muito da sociedade que a gente vê, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela está cheia de amigos. A partir do momento que ela perde, acabou. Ninguém ajuda. A pessoa tem muito poder, está cheio de cônvivas ali puxando o respectivo. Se ela perde o poder, ninguém lembra dela mais. Então, é por isso que realmente, aí me faz lembrar aquela passagem de Jesus, que com ele, né, o fardo é leve e o jugo é suave. Com Jesus, o fardo é leve e o jugo é suave. Com o mundo, o fardo é pesado e o jugo é terrível. O jugo do mundo é terrível. E aí, veja que ele fala aqui o seguinte, quando ele conta essa outra parábola, né, que as pessoas, o pai de família entra nessa porta estreita e fecha a porta. Eu achei muito interessante isso, né? O pai de família faz isso. E de certa forma pode ser aí ele se referindo a ele mesmo, Jesus. Em múltiplos termos, essa porta vai ser fechada. Porque ele se deu esse exemplo na parábola das bem-aventuranças, e também quando perguntaram a ele sobre quem entraria no reino dos céus, né? E ele vai dar aquela lição maravilhosa de todo o bem que nós fizermos aos pequeninos. Exatamente. Nós estamos fazendo a ele. E que e todo o bem que nós negarmos aos pequeninos, nós estaremos negando a ele. E depois ele completa: aqueles que fizeram bem aos pequeninos, a mim o fizeram, passarão a minha direita. Exatamente. Né? Agora, aqueles que recusaram fazer o bem aos pequeninos, recusaram fazer o bem a ele, e ele não os reconhecerá. Então, olha que interessante, eles passarão então para a esquerda de Jesus. E olha como ele fala,
que neste caso o pai, eu estou achando que é a mesma figura, porque o pai fechando a porta e os outros batendo, dizendo, Senhor, abre-nos, né? E ele vai responder, não sei de onde sois. Ele não vai reconhecer, porque a pessoa não fez o bem a ninguém. E ele só vai reconhecer quem age de conformidade com os ensinos dele. É uma questão de sintonia. Se a pessoa não age, ele fala, eu não sei de onde sois. Não é do meu rebanho, né? E o Geraldinho trouxe essa imagem. Esse texto que o Geraldinho trouxe é o texto mais importante de caridade, possivelmente, da Bíblia inteira. Esse texto é muito importante. É o capítulo 25 de Mateus. E a primeira parábola é a parábola das 10 virgens. E aí a questão da vigilância, porque aquelas que não foram vigilantes e não levaram óleo também ficam para fora, pedem para entrar e o noivo não abre a porta. Não abre a porta. Vigilância, que Jesus está sempre nessas figura, parábolas, ele está sempre presente. Exatamente. Aqui ele está como o pai, que passa na porta estreita, porque a vida dele foi uma porta estreita. Muito estreita. E a passagem dele foi dolorosa demais. Muito dolorosa. Qual que é a porta estreita dele? É a cruz, a própria cruz do sacrifício. Então o pai passa aqui nessa parábola. Na parábola das virgens é o noivo, né? É o noivo. E na outra é o Senhor, né? E nesse caso aqui ele ainda diz, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então todo aquele que comete crimes, corrupções, viciações, que desvia o povo, que desvia o populacho, as multidões, de um caminho seguro, de moralidade, de progresso, de desenvolvimento, de liberdade, todo aquele que impede as grandes multidões de evoluírem, eles estão praticando a iniquidade. Exatamente. E certamente Jesus vai dizer a eles, afastai-vos de mim. Por isso que ele diz, então haverá prantos e ranger de dentes. Em outras traduções, haverá choro e ranger de dentes. Não é? Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Aí ele está falando da expulsão, gente. Essa expulsão já houve em Capela, o degredo de Capela. O Chico falava conosco entre 12 e 7 mil anos atrás, num período de 5 mil anos, né? Entre 12 e 7 mil anos atrás. E aqui na Terra nós estamos vivendo um período de transição planetária. E esse degredo da Terra já está acontecendo. Essa expulsão, segundo Chico Xavier, começou na Segunda Guerra Mundial. E vai se acentuar até 2057. Não, acho e é importante, gente, a gente prestar bastante atenção nesse verbo de querer transpor essa porta e não poder, porque ele fala não poderão. Então é realmente uma questão vibracional, isso é a lei de Deus. Aqueles que estiverem em determinados ambientes espirituais menos felizes não poderão entrar nos mais felizes, porque não merecem, porque não chegaram lá ainda. Tem muito aquela mais sério outra do que que a gente nós imagina. estudamos recentemente, que é a veste nupcial. Que é a mesma sintonia, exatamente. A mesma linha de raciocínio. Todos são convidados para as bodas. E todos comparecem. Mas tem um que aparece com uma veste que não é adequada. E é interessante a gente frisar aqui, Jesus mais uma vez escolhendo, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estando ali no reino de Deus, mais uma vez se dirigindo ao povo de Israel. Porque aqui, mais uma vez, Jesus vai retomar aquele assunto a respeito do qual nós conversamos nas outras semanas, quando ele fala, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, dizendo que, e aí já fazendo uma profecia de Paulo de Tarso, que aqueles aos quais... Os gentios, aqueles aos quais esse reino não era pensado num primeiro momento, se eles tiverem um coração mais puro, eles vão entrar. E isso, como o Geraldinho colocou lá no início dessa nossa conversa de hoje, a gente precisa pensar que nós espíritas, se não dermos conta, outros virão e entrarão na nossa frente nesse reino sem sombra de dúvida. E aqui está dizendo também, eu vejo muito isso, né? Quando ele fala do Ocidente, do Oriente e do Ocidente. No caso do Brasil, nós estamos
no Oriente, não, no Ocidente, em relação a Israel. O Ocidente em relação a Israel. O setentrião e o meio-dia, de certa forma, o Brasil também está no meio-dia. Tá. Porque é um país ensolarado. Sim. E ele fala, ele prevê, Jesus prevê aqui que muita gente do meio-dia, entre aspas, do Brasil, participará do festim do reino de Deus. Que não são judeus. Que não são, exatamente, esse povo escolhido. Né? E aí ele fala, os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Não será isso a reencarnação? Aqueles que estavam lá na Galileia, quando ele estava, reencarnaram muitas vezes ao longo desses séculos todos, para estimular em todos os países, não somente ali para o povo hebreu, mas nós sabemos por informação de Chico Xavier que não passou um século sequer. Isso é muito bonito. Isso está lá no livro da Delinda Silveira, né? Não passou um século sequer, desde a morte de Jesus até hoje, no qual não estivesse encarnado na Terra um apóstolo de Jesus. Olha que lindo isso, gente, que revelação maravilhosa. Em várias partes do mundo. Quer dizer, Jesus nunca deixou a Terra ao desamparo, sempre mandou um dos seus apóstolos encarnar durante o século. Nós temos certeza que Chico Xavier é João Evangelista, é um deles. Então, muito presente. É isso aí. Sabemos por ele, por exemplo, que Paulo de Tarso voltou como o Martinho Lutero. O Lutero. No século, grande reformador. No século XV ou XVI, né? XV. Então, vejam, sempre teve alguém, não é, em nome de Jesus, espalhando a sua mensagem. E, de certa forma, essa roda da reencarnação vai propiciando que mais e mais tenham acesso à boa nova do Evangelho de Jesus. E quando a gente fala de Paulo, eu acho que é importante você falar para as pessoas que elas sempre perguntam sobre a revelação do Chico da ligação de Estevão com a Grécia. De Estevão com a Grécia? Bom, vocês lembram bem na história de Paulo e Estevão, né, no livro de Emmanuel, Paulo e Estevão, o livro começa com o grego Gesiel, na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade grega, não é? Está numa ilha próxima à região ali de Atenas. Se não me engano, uma das maiores cidades gregas. E Gesiel começa a sua história ali. Gesiel, ao lado da irmã Abigail, o pai Joquedebe. Que é Joquedebe. Aí tem aquele drama ali, não é? Que os guardas romanos acabam prendendo o pai deles. Um judeu, uma família judia. Uma família judia que tinha posses, que tinha terras onde eles cultivavam ali. Já tinha perdido muito. E eles vendiam o produto da sua plantação no mercado. E, infelizmente, por uma infelicidade do pai deles, que foi reclamar com o governador romano, ele acabou sendo preso num julgamento injusto, não é? Em que as cartas estavam marcadas, e Joquedebe acaba preso, açoitado e morto. Não é? E depois as suas terras são queimadas pelos soldados. Ele mesmo começa que ele queima. Né? Exato. Mas acaba destruindo tudo, né? Isso tudo. E acaba que a família se dispersa, o Gesiel chega a ser até preso, né? Ele é vendido como escravo. Ele é vendido como escravo, mas acaba retornando lá à Judéia e vai conhecer a palavra de Jesus através das pregações de Pedro, das pregações de João Evangelista. Ele se torna cristão. E ao se tornar cristão, ele toma o nome de Estevão. E todos já sabem que no livro, ele, que era irmão de Abigail, se afasta dela, e a roda da vida faz com que Abigail seja a noiva de Saulo de Tarso, que era o grande maioral do templo de Jerusalém, que estava sendo cotado inclusive para ser o mais alto
ocupar o mais alto posto, e Saulo de Tarso fica muito incomodado com o crescimento do cristianismo, passa a perseguir o cristianismo e faz todo aquele movimento para condenar Estevão à morte. E ele é de fato apedrejado, mas antes de morrer, ele reconhece Abigail, sua irmã, como noiva de Saulo de Tarso. E diante daquilo, há toda uma comoção ali dos três, e ela então revela para o noivo que na realidade Estevão era o nome verdadeiro Gesiel, o seu irmão. E aí Paulo fica alucinado de raiva e começa a perseguir inclusive aqueles cristãos que converteram Abigail ao cristianismo. E aí que ele vai se encontrar com Jesus nas portas de Damasco, quando justamente ele ia perseguir e matar Ananias, que era o ancião de Damasco que havia convertido Abigail. Então vejam, a figura de Gesiel, que nós conhecemos como Estevão, e na Igreja Católica chamada de Santo Estevão, tem toda uma tradição ali no povo grego, né? Ele viveu em Corinto, ele depois da Grécia, ele foi para a Galileia conhecer Jesus, mas a origem dele era grega. E quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, esse é o ponto. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos que a Europa estava sendo devastada pela guerra, inclusive a Grécia, não é? E Emmanuel recebeu um apelo de Gesiel, de Estevão, não é? Que era, segundo Chico Xavier, o guia espiritual da Grécia. Quer dizer, assim como nós temos aqui no Brasil a figura de Ismael como o guia do Brasil, né? Que é o anjo Ismael, nós sabemos, por informação de Chico Xavier, que o guia da civilização grega é Estevão ou Gesiel. Não é? E durante a Segunda Guerra Mundial, que a Grécia estava em guerra, estava sendo devastada, e muitos dos tutelados de Estevão estavam encarnados na Europa, sofrendo ali os ataques da guerra, principalmente em torno ali das ilhas gregas. Ele pediu ajuda a Emmanuel. Então Emmanuel deixou a tarefa de guiar e tutelar a psicografia de Chico Xavier em Pedro Leopoldo durante alguns anos, e pediu ao pai dele, Natanael, que ficasse no lugar dele junto com Chico. Ora, Natanael, quem é Natanael? Houve uma troca, porque Natanael, pai de Nestório, porque Emmanuel também teve uma vida na Grécia. Ele era grego, escravo grego, chamado Nestório. E naquela época o pai dele chamava-se Natanael. Até importante, gente, o livro psicografado pelo Geraldinho, o Inácio de Antioquia traz o Nestório, e 50 anos depois, psicografado pelo Chico, também traz o Nestório. Então o próprio Emmanuel já foi, quer dizer, o Estevão não foi chamar Emmanuel exatamente à toa, porque ele também foi grego. Ele foi o escravo Nestório, que está no romance maravilhoso que ele escreveu através do Chico 50 anos depois. Então Emmanuel vai ajudar o Estevão na Segunda Guerra Mundial. Se não me engano, ele ficou 10 anos, agora não sei se é 5 ou 10 anos. Ficou um tempo bom. E no lugar dele ficou o pai dele da Grécia, dessa época, Natanael, que assinava através do Chico Emmanuel, mas era um espírito da mesma categoria. E aí não tem problema assinar o mesmo nome. Exatamente, como está escrito e explicado na pergunta 505 do Livro dos Espíritos. E nos prolegômenos. Bom, eu acho que... Ele quer dizer mais alguma coisa? Não, nós já, por incrível que pareça, nós chegamos não deu para fazer mais. Bom, pessoal, então a gente, para não entrar no comentário de Kardec agora com pouco tempo,
para a gente poder se gente deter de uma deixa forma pra mais semana que significativa. A gente entra no item 5, que é o comentário de Allan Kardec, na semana que vem. Mais algum comentário? Não? Bom, gente, então para a gente finalizar o nosso culto de hoje, o Geraldinho vai fazer a nossa prece final, pedindo a bênção de Jesus em nosso favor, lembrando sempre que todos os cultos ficam salvos e que a gente se encontra aqui na quinta-feira que vem, às 8h30. Boa noite a todos. E boa noite também, muita paz, muita alegria. Vamos fazer a nossa oração de despedida, lembrando que é a hora da água fluidificada pelos nossos mentores e que a gente também se coloque à disposição deles para recebermos o passe espiritual de que todos nós necessitamos, em nome de Jesus. Amado Senhor, Mestre de divina bondade, aqui estamos mais uma vez agradecidos pela presença amorosa de Teus mensageiros, nossos benfeitores da vida maior, que abraçam-nos em nome de Deus, infundindo em nossos espíritos a paz, o amor, a misericórdia, o perdão, a alegria de viver, a esperança de dias melhores, o sorriso que ampara e instrui, a iluminação do pensamento que aprende para ensinar, a intuição benéfica com que nos indicam o caminho seguro do roteiro certo da ascensão espiritual. A todos eles, nossos parentes e amigos, que regressaram ao mundo espiritual antes de nós e que por isso mesmo estão mais experimentados e mais capacitados para nos auxiliar, bem como aqueles outros que avalizaram e oraram em favor de nossa encarnação, antes mesmo dela acontecer. Nossos mentores e guias, que outros podem chamar de anjos de guarda. Estamos muito agradecidos por eles, pelo carinho constante com que nos envolvem nas flores do seu amor, do seu carinho, da sua presença constante. É a eles que oferecemos as rosas das nossas gratidões, esse buquê de flores de nosso amor e de nossa alegria de senti-los tão perto, junto de nós. Sabemos que muitos passaram pela porta estreita do sofrimento, das provações, das lutas mais acerbas para vencerem a si mesmos, e pedimos a eles que nos inspirem, nos deem forças, coragem, perseverança na fé e na esperança, para que por nossa vez também saibamos transpor a porta estreita da redenção espiritual. E em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, nós te pedimos que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa e emocionante do Geraldinho, a gente finaliza o nosso culto do Evangelho no Lar de número 113, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal. Até a próxima.